Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos acompanhar a parte 3 de uma história cheia de reviravoltas, estratégias, mal-entendidos e um noivado inesperado. Nosso protagonista transmigra para um mundo onde a força marcial reina suprema. E para sua surpresa, ele acaba noivo da poderosa imperatriz. Pensando em levar uma vida tranquila ao lado dela, ele decide apostar tudo nessa conexão, mas seu plano desmorona quando ele, sem querer, irrita a imperatriz. E como se isso já não fosse suficiente, a rainha decide colocá-lo à prova de um jeito bem curioso. Ela envia sua melhor amiga, Taunzizi, para testar a fidelidade dele. Mas será que isso vai dar certo? Será que ele vai resistir? E o mais importante, será que ela realmente quer vê-lo falhar? Ou só está tentando entender seus próprios sentimentos? Se você gosta de histórias com tensão, romance, comédia e mal-entendidos, fica até o final porque esse episódio está imperdível. Nesse vídeo também estou trazendo compilado, mas se vocês querem ver só o episódio novo, pulem para os 30 minutos finais. Rapaziada, o card do outro príncipe consorte já está passando na tela, então fiquem ligados. E não se esqueçam, se gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscreva-se no canal, compartilhem com os amigos, e também comentem o que você faria no lugar do protagonista. Sem perder mais tempo, bora pro recap. A história começa nos mostrando várias regiões, e explicando que os guerreiros são divididos dos mais fracos aos mais poderosos em 9 níveis, mas aí vem a bomba. Dizem que os guerreiros de 9º nível são tão poderosos que pode virar o céu com uma única mão, e enfrentar 10.000 homens sem ser derrotado. Apenas o Império Marcial tem um guerreiro desse nível, e é ninguém menos que a Imperatriz Wu Xin, a mais jovem da sua geração. Mas calma, que vem a reviravolta. Essa deusa é a noiva do protagonista. Nesse exato momento, o prota estava tentando agradar sua noiva, mas um dos ministros da corte, com a cara irritada, protestou dizendo que isso é inaceitável na corte imperial. Ele afirma que o consorte não deveria perturbar os assuntos do império. Sua majestade deve acusar o príncipe consorte por desacatar o tribunal com indecência. Vários outros oficiais do império logo se juntam ao coro da reclamação, gritando em um ataque coletivo de arrogância senil. Para ela anular o noivado e rebaixar ele à plebe. Enquanto isso, o prota escuta tudo, e solta um suspiro, e exclama que eles são um bando de velhos imortais que só pensam em destruir o seu sonho de uma vida tranquila. Em seguida é revelado que seu nome é Weming, o príncipe consorte da rainha do Império Marcial. Ele revela que, originalmente, era apenas um trabalhador comum da Terra. Após se formar, caiu de paraquedas numa empresa exploradora. Inexperiente e cheio de esperanças nas falsas promessas do chefe, trabalhou horas e horas, até que morreu exausto, em frente a um computador. E foi assim que ele reencarnou, como filho de um grande marquês da fronteira do norte, com um histórico tão prestigiado. Ele pensou que poderia relaxar através de uma vida luxuosa, parecia promissor, até que seus pais foram cavalgar direto para a guerra, levando com eles todos os servos da casa, deixando ele sem nada. Sem riquezas, sem apoio e sem paz, seus sonhos de uma vida tranquila foram por água abaixo, até que, do nada, um pedaço de papel caiu na sua cabeça, um contrato de casamento. Seu pai deixou para trás um contrato de casamento com o falecido imperador, e adivinha com quem? Sim, com a imperatriz. Daquele momento em diante, os interesses dela se tornaram seus interesses. Tudo o que ela queria, ele também queria. Desde então, os caminhos deles começaram a se cruzar, e agora? Ele tem um único objetivo na vida: se casar com a imperatriz. Ele acredita que só ao lado dela conseguirá viver uma vida de preguiça e sossego, e assim evitar um destino trágico. Mas a imperatriz não dá moleza. Ela diz para ele não colocar a cara no meio da massagem, e ordena que ele se retire imediatamente. Vendo isso, o oficial começa a discutir com o prota. Como a corte ainda murmurava reclamando, a rainha, perdendo a paciência, liberou sua energia, e ordenou que eles fiquem em silêncio. Hoje, eles foram convocados para discutir assuntos de Estado, e não para brigar como crianças. Enquanto os oficiais estavam morrendo de medo, e se desculpando com a imperatriz, o príncipe, sem nenhum medo, continuou com a ideia fixa de que ela é sua esposa, e ela estava cansada das reclamações dele sobre seu casamento. A imperatriz, impassível, o corta ele no ato, dizendo que o relacionamento deles é apenas um noivado. Ele não deve chamar ela de esposa tão levianamente. Nesse momento, uma mulher entra aos gritos com uma notícia urgente. O prota, todo animado, pensa que finalmente seu pai venceu os bárbaros, e já começa a se gabar diante de todos os oficiais. Mas a imperatriz o interrompe, e ordena que sua serva leia a carta em voz alta. E então vem a bomba. A grande marquesa do Império Marcial, Shu Yui, revela que os bárbaros ficaram ainda mais fortes,
e o pai do príncipe consorte se uniu a eles. Ao ouvir isso, o chão do Prota desaba, em choque. Ele nem tem tempo de reagir, a mensageira agarra sua mão e o incapacita na hora. Ela alega que, por ser filho de um traidor, ele deve ser punido. A imperatriz tenta contornar a situação, mas um dos ministros declara que o filho do traidor deve ser executado. Logo vários se unem ao coro sedento por sangue. Atordoado, o Prota pensa consigo mesmo: se seu pai fosse o trair, por que ele não o levou com eles? Desde que ele chegou a esse mundo, ele não teve um único dia de paz. Com o coração apertado, ele clama a sua noiva, em nome da amizade de infância deles, para ela dar a ele chance de investigar a verdade sobre essa traição. Ele implorou por misericórdia. As palavras dele despertam memórias da imperatriz. Ela se lembrou do passado, e com pesar, diz que não vai matá-lo. O Prota sorriu aliviado, mas a corte ainda está alvoroçada. A imperatriz então se impõe com autoridade ordenando que eles fiquem em silêncio. Ela continua: a pena de morte pode ser evitada, mas o castigo é inevitável. Ela nunca disse que ele sairia ileso. O Prota, determinado, aceita ser punido. A rainha então sentencia, mandando que os soldados levassem o filho do traidor para a prisão imperial, e preparem os médicos imperiais para castrá-lo. Ele entrará no palácio como um eunuco. Nesse instante, o Prota trava, a expressão dele congela. Essa punição, ele não esperava. A cena muda. No palácio, vemos a imperatriz na fonte termal. Ela pensa consigo mesma que os bárbaros da fronteira do norte lançaram um ataque, e o Marquês do Norte claramente tem um refém na capital. Então por que ele repentinamente se rebelaria nesse momento, julgando pela reação de pânico do Wei-Ming? Não parece que isso foi premeditado. Ela não sabe que tipo de esquema oculto está em jogo. Ao mesmo tempo, a sua amiga de infância chega, perguntando quem está deixando sua respeitada imperatriz tão para baixo. Essa garota se chama Tang Zizi, uma artista marcial do 6º rank. Supostamente era para ela estar treinando nas montanhas, mas devido sua genialidade, ela terminou o treinamento antes do tempo esperado. Apesar disso, sua mestra não queria deixar ela descer da montanha. O motivo era porque ela é imprudente demais, então ela precisava equilibrar sua mente por mais alguns anos antes de sair da montanha. No entanto, depois de ouvir que sua amiga herdou o trono, sua mestra a enviou para auxiliar a rainha a governar o império. Simplificando a partir de agora, ela é a fiel ministra da imperatriz. Vendo quão disposta sua amiga estava para ajudar ela a resolver seus problemas, a rainha desabafou. Mas era algo completamente diferente do que a Tang Zizi esperava. A imperatriz contou seus problemas envolvendo seu amigo de infância. Uma vez ela recebeu imensa bondade do Marquês do Norte. Em gratidão, concordou com o pacto de casamento com o filho dele. Por uma década, o amigo de infância dela tem tratado ela incrivelmente bem, sempre atencioso, entregando a ela todo o carinho. Mas recentemente, ela repentinamente aprendeu. O Marquês do Norte inexplicavelmente se entregou ao inimigo, e agora se tornou seu adversário. Com o casamento dela se aproximando, ela não sabe como encarar seu noivo, o filho do traidor. Ela não sabe se ele a ama verdadeiramente, ou se um dia, ele voltará contra ela também. A amiga surpresa, interrompe sua explicação, e começa a rir. Ela diz que é absurdo sofrer tanto por algo tão trivial. Ela comenta que sua mestra costumava dizer que os homens podem controlar suas palavras, mas não seus corpos. Se ele é desleal, definitivamente irá mostrar no seu comportamento. Suas ações vão expor ele. A rainha só precisa de alguém confiável para secretamente testar a fidelidade dele, para ver se ele realmente tem um coração infiel. Ao ouvir isso, a imperatriz teve uma ideia. Ela declarou que será sua melhor amiga quem vai seduzir seu noivo para testar sua fidelidade. A amiga regalou os olhos, em choque absoluto, sem saber como reagir a esse pedido inesperado. No quarto de purificação, um homem afiava calmamente uma enorme faca. Com um sorriso sombrio, ele perguntou se o pequeno marquês estava pronto. O Prota, em puro desespero, respondeu tremendo que não estão pronto para nada. Ele jura que é inocente, mas o homem apenas cobriu sua boca e se aproximou lentamente, o brilho da lâmina refletindo no olhar apavorado do rapaz, enquanto Prota perguntava se seria o primeiro transmigrador castrado na história. Foi então que a amiga da imperatriz entrou na sala. Ao ler a carta em mãos, anunciou friamente que por ordens de sua majestade, a castração será feita por ela. O Prota, que inicialmente pensou que sua noiva pouparia, ficou em choque. Em seguida implorou que o velhote seja aquele que aplicará a punição, mas a garota, sem hesitar, lançou sua espada na direção dele. Por um breve momento, ele pensou que ela o perdoaria, mas ao ver o tamanho da lâmina, começou a se perguntar se ela iria tirar sua vida ou aplicar a punição, ignorando suas reclamações. Ela olhou para ele com um olhar frio, e disse que ele deve ser grato à sua majestade que escolheu ela, a pessoa mais habilidosa e adorável no universo para ser sua companheira no sofrimento.
Companheira no sofrimento se refere a um eunuco e uma empregada do palácio sendo combinado como um casal nominal. Naturalmente o prota se recusou a se tornar companheiro de uma maluca como a garota de rosa, e declarou que seu coração pertence apenas à imperatriz. Então, de forma abrupta, ela simplesmente baixou a roupa dele. O prota ficou apavorado, e a ministra o encarou com uma sobrancelha arqueada, surpresa com aquilo que estava vendo pela primeira vez. Um minuto depois, com um tom irônico, perguntou como é que ela vai cortar isso, e se era melhor cortar tudo de uma vez. Apavorado, o prota rebateu desesperado que se ela não sabe o que está fazendo, é melhor nem tentar. No momento seguinte, vemos sangue jorrando junto com gritos de dor, e alguém proclamando que o império ganhou um novo eunuco. Mas ao ver o sangue, a garota empalideceu. Ela tinha um pequeno problema. Ela tinha esquecido que desmaiava com facilidade com a visão de sangue. O prota gritou desesperado para ela estancar o sangue antes de desmaiar. Ele ficou devastado, achando que a empregada maluca havia sido cruel demais. Mas por sorte, a ministra caiu desacordada antes de perceber que, na verdade, ela só havia cortado uma parte da coxa dele. Aliviado, o protagonista murmurou que dessa vez, ele teve sorte. Ele não pode deixar ninguém descobrir que não foi realmente castigado. Se esse segredo vazar, ele provavelmente terá seu pescoço cortado fora. De repente, a porta se abre. Era a garota louca de novo, mas dessa vez, ela estava acompanhada de um velho eunuco, que veio para examinar o filho do traidor. Preocupado, o prota se cobriu rapidamente com os lençóis. Vendo isso, a mina de rosa perguntou o que há de errado com ele. O velho respondeu com um ar dramático que ele está apenas contendo suas lágrimas para eles não verem. Como eunuco, ele compreende esse sentimento. O prota não gostou da ideia do camareiro simpatizar com sua dor. Ele pensou consigo mesmo que se não tivesse que esconder seu segredo, daria uns bons tapas nesse velhote. Sem pensar muito, a mina de rosa disse que ele perdeu apenas um pedaço de carne sem importância. Agora elas podem ser boas irmãs. Terminando de dizer isso, ela deu um tapa nele. Para seu sofrimento, ela acertou o ferimento dele, e o prota gritou de dor, enquanto saía debaixo do lençol com o rosto cheio de lágrimas por causa da dor. Vendo isso, a mina ficou surpresa por ele realmente estar chorando. Ela não esperava que se tornar eunuco fosse tão doloroso assim. Por causa desse comentário dela, ele se contorceu de raiva, sem perceber seus sentimentos. A ministra perguntou para o camareiro quanto tempo vai demorar para ele se recuperar, e o velhote respondeu que isso varia de pessoa para pessoa, mas julgando pela condição do Xiaowen, pelo menos ele não estará correndo nenhum risco de vida. Em seguida ele comentou com um sorriso feliz que o palácio interno ganhou outro camarada excepcional. Naturalmente o prota não gostou de ser considerado o camarada do velhote, e jurou em sua mente que se o pai dele for bem sucedido em sua rebelião, ele executará todos aqueles que humilharam ele. Quando o eunuco saiu, a garota encarou o príncipe com sorte intensamente. Ao ver isso, ele suspirou e elogiou ela, dizendo que ela deve ser a número 1 do universo em inteligência e beleza. Em seguida falou que já estava bem, então ela podia ir embora, mas a resposta dela foi um balde de água fria. Ela explicou que foi enviado especialmente por Sua Majestade para cuidar dele como sua companheira de sofrimento. Ela ficará responsável pela sua alimentação, até que se recupere completamente. Frustrado, o prota continuou tentando mandar ela embora, mas de repente, seu estômago roncou. Enquanto ficava envergonhado, ela falou que trouxe comida. Mas o olhar dela não inspirava muita confiança. Ela do nada começou a colocar vários bolinhos na boca dele. Parecia que ela queria sufocá-lo. Ele só podia pensar que ela estava tentando acabar com sua vida. Sem conseguir respirar, ele acabou desmaiando. Vendo isso, ela pensou que ele estava dormindo, e foi fazer outra coisa enquanto pensava que era excelente para cuidar de pessoas. Quando ela saiu, ele cuspiu os bolinhos, e pensou que ainda bem que quem está vigiando ele é só uma mulher fraca. Se ele der um fim nela, ele pode escapar desse castelo. Do lado de fora, no pátio, o prota pegou um pedaço de madeira para se apoiar. A garota que estava observando ele notou a pedra decorativa e exclamou que ela estava no caminho. Então, quando ela se virou, e o prota estava prestes a colocar ela para dormir, ela com uma só mão levantou uma rocha gigantesca. Vendo isso, o prota congelou. Ele estava em choque absoluto. Notando o silêncio dele, ela o encarou e perguntou por que ele se levantou. E ele, tentando parecer natural, respondeu que só ia ao banheiro. Ela o olhou com desconfiança e perguntou se ele precisa de um pedaço de madeira para ir ao banheiro. E ele respondeu que já foi castrado, sem apoio. Ele não consegue andar direito. Enquanto ele partia em direção do banheiro e reclamava do seu grande azar em sua mente, a imperatriz apareceu atrás da moita. Ela observava de longe e claramente não estava nada feliz. Ela repreendeu sua amiga irritada, dizendo que só pediu para assustá-lo, não para castrá-lo. A mina de rosa respondeu com naturalidade que foi sem querer, é que era bem feio lá embaixo.
Então ela se assustou. Inicialmente ela só iria assustar ele, mas sua mão escorregou, e ela acabou cortando sem querer. A imperatriz suspirou, cansada, dizendo que agora que ele é um eunuco, de que adianta testar a lealdade dele. Ao ouvir isso, a ministra curiosa perguntou se sua majestade estava apaixonada por ele. Gaguejando, ela respondeu que não. Ela só queria informações sobre a traição do pai dele. Agora que ele é um eunuco, ele não terá nenhuma ambição, então não há mais maneira de testar se ele está envolvido na rebelião. Dando um sorriso confiante, a mina de rosa revelou que tem uma ideia. Sua majestade pode ficar tranquila. Ela já planejou uma maneira de testar se ele possui intenções traiçoeiras. Baseado nas suas boas observações, os banheiros do palácio têm muitas paredes curtas. Se ele possuir qualquer ideia rebelde, ele definitivamente irá usar de uma ida ao banheiro como desculpa para escalar a parede e escapar, mas ela já antecipou isso. Ela instalou armadilhas do lado de fora das paredes do pátio das latrinas. E não há guardas patrulhando do lado de fora também. Uma vez que elas confirmarem que ele tentou pular a parede, sua identidade como um traidor será solidificada. As coisas estavam acontecendo do jeito que ela antecipou. O prota estava tentando pular o muro. Enquanto pensava consigo mesmo que esse pequeno palácio não pode o manter preso, uma vez que ele encontrar seu pai, ele terá certeza de tomar seu trono. Voltando para a mina de rosa, ela continuou sua explicação, dizendo que após a tortura, ele definitivamente confessará. Ao mesmo tempo, elas ouviram um grito, e correram em direção do barulho. Quando a imperatriz pensou que ele tinha caído na armadilha igual sua amiga falou, ela ficou triste. Isso significava que seu noivo esteve mentindo para ela todo esse tempo. Enquanto isso, em outro lugar, o velho eunuco observava uma pomba. Com um movimento rápido, jogou uma pedra e interceptou um pequeno bilhete. Ao ler o conteúdo, murmurou que então era verdade. Essa coisa realmente está nas mãos da família Owen. Enquanto isso, a garota de cabelo rosa caminhava por um corredor. Sem cerimônia, deu um chute em uma porta, escancarando a porta. Lá dentro, o prota estava tentando fazer o número 2. Ao ver ele sangrando, a ministra desmaiou. Irritado, o príncipe consorte exclamou que até na hora de ir ao banheiro ele não tem paz. Não basta deixar ele desse jeito, elas ainda têm que fazer ele passar por tal humilhação. A imperatriz ficou surpresa, e comentou que isso é um mal-entendido. Furioso, ele levantou de forma dramática, e falou para elas olharem bem para ele. Olhem o quão patético está esse antigo príncipe consorte. Agora reduzido a eunuco, a rainha tentou explicar, dizendo que isso tudo foi um engano, mas ele nem ligou, e soltou uma gargalhada amarga, e disse para elas gravarem bem essa imagem, e lembrarem da sua existência ridícula. Sentindo desconfortável com a forma que ele estava agindo, ela tentou fazer ele agir normal, mas ele ignorou o apelo dela. Perdendo a paciência, ela usou sua amiga como arma, e atacou o estômago dele, não querendo mais ficar nessa situação estranha. A imperatriz suspirou, e declarou que elas iriam embora agora. Enquanto elas partiam, o prota sorria por dentro. No fim, ele as enganou direitinho. Acontece que o ferimento havia apenas se reaberto. Depois de se afastar um pouco, a imperatriz apertou a bochecha da sua amiga. Ela estava irritada por seguir a ideia brilhante da sua amiga e acabar nessa confusão. Ela perdeu toda a cara na frente do seu noivo, enquanto gritava de dor por ter sua bochecha apertada. A ministra comentou frustrada que ele é apenas um pequeno eunuco agora. Ele não ousaria divulgar o constrangimento de sua majestade. Esse comentário dela só fez a imperatriz ficar mais irritada ainda. Era exatamente isso que deixava ela com raiva. Ela nunca mandou sua amiga castrá-lo de verdade. Ela nunca esperou que as lesões dele seriam tão graves. Ele sangrou tanto só por causa do banheiro, por estar se sentindo culpada. Ela deu uma tarefa adicional para sua ministra. Mas desta vez, sem truques, ela quer que sua amiga cuide do seu noivo e garanta que ele se recupere. Não querendo enfurecer a imperatriz mais, ela aceitou sem hesitar sua nova tarefa, ficando satisfeita com a obediência de sua amiga. A rainha se virou para voltar para o palácio. Naquele momento, seu rosto ficou vermelho, e ela comentou que felizmente, ele não a atraiu de verdade. Ao mesmo tempo, o prota estava esperando elas irem embora. Enquanto pensava consigo mesmo que até usando o banheiro, elas seguem ele, essas duas realmente estão suspeitando dele. Ao lembrar de alguns minutos atrás, ele comentou que era uma pena que seu ferimento reabriu quando escalou o muro. Se não fosse isso, ele não estaria preso nesse lugar, mas o que ele não sabia, era que naquele exato momento, a mina de rosa estava olhando em sua direção do canto do olho, enquanto falava baixinho que ela não é tão fácil de enganar quanto a sua amiga. Ela com certeza vai expor a verdadeira cor dele. Depois de ser atormentado por aquela mulher louca o dia todo e perder tanto sangue,
O Prota finalmente podia descansar em sua casa. Ele pensou que mesmo que os banheiros sejam uma possível rota de fuga, ele não pode confiar tudo em um único plano. Foi então que ele viu uma colher, e com um brilho nos olhos, comentou que assistiu a filmes demais na sua vida passada, mas se ele conseguir cavar pelo sistema de esgoto do palácio, com certeza poderá escapar. Naquele momento, a garota de cabelos rosados apareceu. Ao ver ele escondendo algo, ela o perguntou o que ele está fazendo, e ele assustado respondeu que estava fazendo nada demais. Ele perdeu muito sangue antes, então estava descansando. É claro, ela não acreditou nessa sua desculpa esfarrapada. Ela pode perceber à primeira vista que ele está escondendo algo. Então, para descobrir o que ele estava escondendo, ela colocou sua coberta na cama. Enquanto ele perguntava por que ela está em seu quarto, ela, com uma expressão de superioridade, explicou que Sua Majestade ordenou que ela cuidasse de suas necessidades diárias. Então, é claro, a partir desse dia, ela estará morando com ele. Essa revelação deixou ele surpreso, e também envergonhado. Isso piorou quando ela começou a vestir seu pijama. Com o rosto vermelho, ele perguntou por que ela está fazendo isso. Ela não deveria ficar desse jeito na frente de alguém que não é seu namorado. Achando seu comentário engraçado, ela falou que mesmo que ela fique do jeito que veio ao mundo na frente dele, um pequeno eunuco como ele não poderá fazer nada. Ao mesmo tempo, por dentro, ela pensava que a velha disse que os homens meio adormecidos são os mais fáceis de fazer confessar a verdade, então não tem como ela perder essa chance de arrancar informações. Preocupado, Prota disse que mesmo que seja um eunuco, isso ainda não parece certo. De repente, ele percebeu que a ministra estava no chão fazendo algo estranho. Ansioso, ele perguntou o que ela está fazendo, amarrando o cabelo com naturalidade. Ela respondeu que só está aplicando a medicina. O Prota tentou impedi-la, dizendo que não precisa, ele mesmo pode fazer isso, mas ela o ignorou, dizendo que só está seguindo a ordem de Sua Majestade. Ela não quer ser punida. Vendo quanto ela insistia, ele pensou alarmado que essa garota é maluca, completamente desequilibrada, mas apesar disso ela é extremamente bonita. Logo se deu conta, se isso continuar, ela vai descobrir sozinha que ele não foi castrado. Sem entender a reação dele, a garota perguntou por que ele está se mexendo tanto. Ela só está passando o remédio. O Prota notou que ela era muito mais forte do que parecia e pensou que estava perdido. Ela o olhou com suspeita, e perguntou o que ele está escondendo. Desesperado para manter seu segredo, ele não teve escolha. Ele lançou o sangue do ferimento da sua coxa nela, fazendo a garota desmaiar. Com ela desacordada, ele respirou aliviado. Ele tinha conseguido salvar sua vida e esconder a colher da sua fuga. Nesse ritmo, mais cedo ou mais tarde ele será exposto. Ele precisa colocar seu plano de fuga em prática. Mas de repente, ela segurou seu pescoço e começou a interrogar ele dormindo. Enquanto ele pensava em como sair dessa situação, de repente, ela agarrou o cogumelo dele. Essa ação dela não estava no plano do Prota. Ele acabou em uma situação inusitada. Para alguns seria o paraíso, mas para ele era o inferno. Na manhã seguinte, o príncipe consorte, que tinha acabado de passar a noite em claro, pensou em sua mente que era um alívio que a mina de rosa não parasse quieta quando está dormindo. Se ela ficasse daquele jeito até de manhã, ele com certeza seria exposto. Ele realmente é um homem de 9 vidas. Mas para sua infelicidade, a ministra se levantou e olhou para ele com um olhar assustador. Sem ele notar, ela se aproximou dele e perguntou com uma expressão sinistra o que ele está escondendo aí embaixo. Naturalmente, essa sua ação repentina fez ele entrar em pânico, sem saber o que dizer. Para piorar, quando ela exclamou, "O que era essa coisa firme?" e perguntou se ele estava escondendo alguma adaga, ele congelou. Ele percebeu que estava acabado. Quando ela descobrir a verdade, ele perderá tanto sua masculinidade quanto sua vida. O Prota achou que era o fim, mas para sua felicidade, ela só havia encontrado a colher. Confusa, ela perguntou por que ele está carregando uma colher. Ele, tentando disfarçar, respondeu que estava com fome e foi procurar algo para comer. Ela suspirou e comentou que isso era chato. Em seguida, ela devolveu a colher. Aliviado, Prota começou a chorar. Se ele não tivesse escondido a colher lá embaixo ontem à noite, essa mulher louca realmente teria descoberto. Deixando esse assunto de lado, a ministra disse que tinha prometido a Sua Majestade cuidar dele. Ela não pode deixar ele morrer de fome, então ele deve aproveitar e levantar para tomar café da manhã. Lembrando de algo traumatizante, ele perguntou o que exatamente ela quer dizer com café da manhã, e ela, com um sorriso confiante, falou que são os pães grandes e fofinhos cozidos no vapor. Ao ver os bolinhos, o Prota entrou em pânico e começou a gritar para ela ficar longe dele. Ele estava mais desesperado com essa situação do que quando ele quase teve seu segredo revelado.
Dias depois daquele traumático café da manhã, o administrador finalmente apareceu, e disse com a voz firme que a partir de hoje, ele iria ensinar o ex-príncipe como servir sua mestra, mas ao olhar para o protagonista, só encontrou um ser humano completamente devastado. A garota então comentou, com naturalidade, que ela esteve cuidando dele esses dias, ele já está completamente recuperado. O administrador não parecia muito convencido, ele estava com a cara de quem mal conseguia se manter em pé. Mas de repente, o prota segurou nas roupas do homem, com lágrimas nos olhos, e suplicou que o velhote tirasse ele desse lugar. O administrador entendeu o recado, e rapidamente informou a senhorita que levaria o garoto com ele. A mina de rosa, observando tudo à distância, estava chocada. Ele não deu nenhum passo em falso todos esses dias. Isso fez ela se perguntar se ele é mesmo um traidor. No lado de fora, o protagonista confessou que não queria voltar para perto daquela mulher. O administrador comentou com um sorriso de canto de boca, que parece que trabalhos manuais não são mesmo a praia do garoto, mas estava tudo bem. Como o Emin já foi um genro imperial, ele vai arranjar algo melhor para o jovem. O prota, aliviado, agradeceu, mas virando-se, o administrador murmurou que isso é o mais certo a se fazer. O ex-príncipe, desconfiado, pensou que o velho estava tramando alguma coisa. No dia seguinte, em um salão decorado com pompa, o administrador eunuco explicou que o novo trabalho seria simples, provar a comida imperial, mas ele deve ir com calma. Se comer demais, Sua Majestade pode ficar furiosa. Mas a surpresa veio quando o Emin, sem cerimônia nenhuma, começou a devorar tudo à sua frente, como se fosse o último banquete da vida. O eunuco quase perdeu a paciência, mas se segurou, se confortando que ele ainda pode ser útil. Então, de repente, o garoto olhou nos olhos do eunuco e falou que ele foi o único que o tratou bem nesse palácio. Por isso ele implora que o velhote o aceite como seu filho adotivo. O eunuco tentou negar, mencionando que o pai dele ainda estava vivo, mas o protagonista rebateu com raiva que aquele homem traiu o império. Não é mais seu pai. As palavras tocaram o velho. Com lágrimas nos olhos, ele abraçou o garoto, mas por dentro, o protagonista sorria, enquanto pensava que agora vai usar esse velho para subir na vida, encontrar seu pai e fazer todos eles se arrependerem. Mas o eunuco também tinha seus próprios planos. Ele só queria colher os benefícios desse filho milagroso. Assim que conseguir o que ele quer, ele vai se livrar do garoto. Interrompendo os planos maléficos deles, um barulho forte ecoou, e o protagonista, com brilho nos olhos, sugeriu que tal comerem mais um pouquinho, mas o eunuco segurou e recusou sua sugestão, dizendo que de jeito nenhum, essa comida é da majestade, eles vão comer em outro lugar. Mas por dentro, o velho rosnava, esse moleque come como um porco. O prota ainda tentou protestar, falando que é seu primeiro dia de trabalho. O eunuco respondeu que, como seu pai é adotivo, ele está dando uma folga para seu filho, ele deve se trocar, eles vão sair. Ao mesmo tempo, ele pensava consigo mesmo que essa é uma boa chance de checar se ele tem essa coisa nele. Pouco depois, os dois chegaram à Rua das Flores. Naturalmente o prota ficou chocado e perguntou se isso é o distrito da Luz Vermelha. E o administrador, com naturalidade, falou para ele ficar tranquilo, ninguém vai saber. Recebidos com sorrisos, o eunuco se adiantou dizendo que quer a flor mais bela da casa para entreter o Eming, e a dona deve relatar todos os movimentos do jovem para ele. A dona entendeu o recado. Enquanto isso, o eunuco pensava consigo mesmo que dizem que o marquês era invencível na batalha porque ele possuía uma técnica milagrosa. Aquela que poderia reviver os mortos e regenerar carne e osso, se o boato sobre a técnica do Marquês do Norte for verdadeiro, e se ela foi passada para o filho, 7 dias seria mais do que tempo suficiente para regenerar um membro. Se ele fizer qualquer coisa com a flor mais bela do Ocidente, então será provado que a técnica é real. Na outra sala, o prota continuava em choque e envergonhado. Ele nunca pensou que esse velho levaria ele para um lugar desses. Isso tá errado em tantos níveis. Observando tudo de longe, Tão Sisi murmurava que estava certa, ele tá tramando algo. A responsável da Casa das Flores anunciou a chegada da mulher mais bela da casa, Liu Huyan, e revelou orgulhosa que até filhos de famílias prestigiadas têm dificuldade em vê-la. O prota, desconfiado, se perguntava o que esse velho tá planejando. Será uma armadilha? Talvez ele seja outro espião da Xinshin, tentando sair da situação. Ele disse que honestamente, ele não está tão interessado nas flores. Ao invés disso, ele só quer que ela traga mais comida. A dona riu como se ele tivesse feito uma piada, e disse que assim que ele a vir, o jovem vai acabar esquecendo da refeição. Após dizer isso, ela se retirou. O prota começou a suspeitar que essa velha estava em conluio com o eunuco. Ele aposta que tem alguém o vigiando. Enquanto pensava nisso, ele ouviu uma voz feminina falando que a Lady Huyan estava prestes a entrar na sala. Ele ficou ansioso para saber quão bonita ela seria.
Mas quando o ex-príncipe viu a mulher que entrou, ele ficou chocado, e gritou se ia ser a mulher extraordinária das regiões ocidentais, ela é exótica demais. Ficando irritada com sua reação, a mulher de aparência exótica chamou ele de caipira sem noção. Em seguida, ela abriu uma maleta, estendeu um tapete vermelho pelo chão, e deu as boas-vindas para sua senhora. Finalmente a lendária Lady Huyan apareceu, uma mulher de beleza angelical, agindo de forma elegante. Ela pediu desculpas por fazer o jovem mestre esperar. A beleza dela deixou o prota sem palavras. Ele só conseguia amaldiçoar o administrador. O eunuco realmente achava que enviar uma bela estrangeira vai fazer ele cair em tentação, mas interrompendo seus pensamentos, a mulher o puxou pelo rosto e perguntou se estava tudo bem. O rosto dele tá vermelho. Essa aproximação repentina dela só deixou ele em uma situação mais difícil. A tensão no ar era palpável. O protagonista desviou o olhar, tentando manter a compostura, mas a mulher riu e falou que as reações dele são bem engraçadas. Ele deveria se sentar e deixar ela alimentar ele com algumas frutas para matar a sua fome. Enquanto isso, a dona do Salão das Flores contava para a criada que ninguém consegue esconder segredos da Liu Huyan, mas ao virar-se, viu alguém que a deixou pálida. De volta ao quarto, Liu Huyan se aproximou ainda mais, enquanto oferecia uma uva para ele. O prota usou toda a sua força para resistir à tentação, mas a situação só piorou, e ele se encontrou em uma situação mais difícil de resistir. Vendo as reações de nervosismo dele, a Lady Huyan percebeu que ele era fácil de enganar, desde que ela o mantenha fascinado. Seu plano ocorrerá sem problemas, mas antes que a tensão explodisse, gritos vieram da entrada, junto com uma voz arrogante que gritava para os servos saírem da frente: "Seu pai é o ministro." O dono da voz era ninguém menos que o filho do primeiro-ministro. O prota regalou os olhos. Se aquele merdinha ver ele nesse lugar, ele vai ter muita dor de cabeça, já que esse cara não vai hesitar em denunciar sua situação para a imperatriz. E ele vai ser feito em pedacinhos. O filho do primeiro-ministro, do lado de fora, gritava que veio comemorar a castração do bastardo do Weming, e pedia para os servos trazerem a flor mais bela para ele, enquanto a dona tentava argumentar. Ele usava seu status e aumentava o pagamento pelo serviço. Do outro lado, o eunuco, observando tudo, bufava enquanto amaldiçoava aquele bastardo mimado por arruinar seu plano, sem saber sobre seus pensamentos. Um mimadinho abriu a porta do salão para ver o quão incrível essa flor mais bela do ocidente realmente é. Entrando na sala, ele ficou surpreso ao ver ela sozinha, e perguntou onde estava o convidado dela. E ela, com um sorriso, respondeu que ao ouvir que ele é o filho do primeiro-ministro. O convidado pulou pela janela. Mas, na verdade, o prota estava escondido debaixo do vestido. É claro, ela não gostou dessa situação. Ela se esforçou para ficar calma ao pensar que esse cara é só um eunuco, para obter o que ela precisa. Ela não pode deixar esse eunuco ser exposto ainda. O mimadinho, agindo como um idiota, disse que há tempos que escuta falar da incrível beleza da Lady Huyan. Ele nunca teve a chance de ver por ele mesmo. Hoje é verdadeiramente seu dia de sorte. Apesar de agradecer ele pelo elogio, ela pensou consigo mesma que servir um eunuco para o seu grande plano é uma coisa, mas ela não vai deixar esse playboy passar dos limites. Ela sabia que não pode ofender esses nobres do alto ranking ainda. Ela precisa acalmar a situação primeiro. Por isso ela disse que o jovem mestre deve estar cansado de suas viagens, então ela vai servir um pouco de vinho para ele se refrescar. Mas de repente, ele pegou na sua mão e falou que só tem os dois nesse lugar. Ela não precisa agir de forma tímida. A Lady Hui ergueu uma sobrancelha e disse que vende seu talento para a arte, não outra coisa. Aquilo, em vez de afastá-lo, o animou ainda mais. Ele pulou em direção dela, enquanto dizia que quer ver quão pura ela realmente é. Ela então se esquivou com graça, confundindo nosso prota, que a observava em silêncio. Cada movimento dela era estratégico, estava o protegendo com sua dança provocante. Essa sua dança terminou quando ela caiu na cama, estranhando sua ação. O filho do primeiro-ministro, intrigado, perguntou se ela estava bem, e ela, tentando fingir naturalidade, respondeu que só se assustou um pouco com a insistência dele. O prota, escondido, ficou impressionado. Ela era mais habilidosa do que ele esperava. Desconfiado, ele se perguntou o que ela estava tramando. Enquanto pensava nisso, algo chamou sua atenção. Ele tocou discretamente em algo ali embaixo e ficou curioso sem saber o que é isso. Esses toques deixaram ela arrepiada. Um mimadinho, vendo a reação dela, perguntou animado se ela estava tentando seduzir. Ela, com um sorriso forçado, respondeu que não, antes de rosnar mentalmente que nunca teria interesse em um porco narcisista, e também amaldiçoou o protagonista, e se perguntou se o eunuco não tem medo dela jogar ele na cova do tigre. A pessoa em questão não sabia o que estava acontecendo. Estava escuro demais para ele enxergar.
O filho do primeiro-ministro se aproximou mais, pedindo para se juntar a ela. Ao encostar nela, ele ficou eufórico. Liu Huyan se irritou de vez, e rosnou mentalmente que isso é tudo. Ela parou de brincar. Essa santa não vai deixar um idiota qualquer tirar proveito dela. Confundindo sua reação, ele ficou cada vez mais animado com a situação, mas de repente parou, franziu o senho e perguntou por que tem pelos. Liu Huyan ficou confusa. Foi então que ele levantou o pano e viu nosso prota escondido ali, e perguntou o que ele estava fazendo. O ex-príncipe, totalmente sem saída, arregalou os olhos, e respondeu se o filho do primeiro-ministro acreditaria se ele dissesse que não faz ideia de como veio parar nesse lugar. O gado, em fúria, puxou a força para fora, no meio do caos. Lembrou que ele é um eunuco. Se a imperatriz souber o que ele estava fazendo, ele vai morrer. Nosso prota tentou explicar, falando que foi o administrador que o trouxe nesse lugar. O gado não acreditou nele, e disse que veio o caminho inteiro, e não viu aquele velho em lugar nenhum. Enquanto isso, o administrador amaldiçoava a si mesmo do lado de fora. Ele não esperava que aquele pirralho apareceria para arruinar tudo. Ele decidiu sumir antes que sobre para ele. Depois ele encontra outra chance para testar o ex-príncipe. De volta à cena tensa, nosso protagonista implorou para o gado não contar para ninguém. Eles já foram amigos. O filho do primeiro-ministro soltou uma risada cruel, e gritou que o prota sempre humilhou ele na frente da imperatriz, até incriminou ele na frente da sua alteza, alegando que ele teve um incidente nas suas calças. Por causa disso, ela nunca chegou perto dele de novo. Além disso, quando ele tentou entrar no palácio para recuperar o apreço de sua majestade, o Eming sabotou os exames, trocou as provas, fazendo com que ele fosse reprovado. Liu Huyan, incrédula, comentou que ele foi longe demais. Nosso protagonista tentou aliviar a tensão, dizendo que eram só brincadeiras entre amigos, mas o outro continuou relatando suas maldades. Com ódio revelou a pior. O Eming convenceu a imperatriz a colocar ele como responsável pelos estábulos. Ele viveu um inferno naquele lugar. O prota, tentando suavizar o clima, comentou que ouviu dizer que ele gostava de cavalos. O outro soltou uma gargalhada sombria, e disse que o dia mais feliz da sua vida foi quando ele ouviu que o Eming foi castrado. Ele até decidiu vir nesse salão de flores pela primeira vez para comemorar, mas logo em seguida, sorriu cruelmente, e falou que a sorte finalmente veio encontrar. Ele se deu de cara com o ex-queridinho da rainha justo nesse lugar. Ele vai entregar o Eming para a imperatriz, e observará ela punir ele pessoalmente. O prota tentou se controlar, mas por dentro, pensava que não tem escolha. Ele vai ter que se livrar do mimadinho à força. Sem hesitar, ele agarrou um objeto próximo e, encarando o inimigo, declarou que sente muito, mas o gado vai ter que morrer por ele agora. Mas para sua surpresa, o outro bloqueou o ataque com facilidade, deixando nosso prota em choque. Ele não esperava tanta força. O inimigo sorriu com superioridade, e dizia que enquanto o Eming perdia tempo, ele dominou uma técnica secreta, a arte de capturar esterco de cavalo com as mãos nuas. Sem dar tempo de reação, começou a arrastar o prota, enquanto dizia que agora ele não escapa. Liu Huyan, ao ver a cena, pensou rápido. Se aquele pequeno eunuco morresse ali, seu plano de entrar para o palácio interno iria por água abaixo. Ela precisava agir. Com uma voz doce e provocante, ela chamou o jovem mestre, e perguntou se ele iria embora sem brindar com ela. Ela se aproximou lentamente, de forma sedutora, e disse que se ele for assim tão rápido, a dona do lugar vai repreender ela por não ter o servido bem. O filho do primeiro-ministro parou, pensativo, e falou que não quer causar confusão. Virando-se, disse que pode ficar mais alguns minutos. Seus homens não vão deixar o Eming escapar mesmo. Com isso, decidiu acompanhá-la por um tempo. Liu Huyan sorriu, e momentos depois, servia a bebida. Nosso protagonista observava cada movimento com atenção. Então ela lhe piscou discretamente. Ele entendeu o recado. Ela estava tentando ajudá-lo, mas ele não sabia por quê. Quando Liu Huyan se aproximou com a taça, escondia discretamente uma pequena poção. De repente, deixou a bebida cair, e pedindo desculpas ao jovem senhor, ela se inclinou. Nesse movimento, liberou a substância no ar. O mimadinho inalou, e instantes depois, ficou atordoado. A mulher sorriu por ter funcionado. Ela se aproximou ainda mais, e declarou que agora que ele está se sentindo sonolento, ele deve obedecer ela. Nosso protagonista percebeu que ela usou uma técnica para manipular a mente dele. Enquanto ele começava a sucumbir, Liu Huyan sussurrava que quando despertar, ele obedecerá todas as suas ordens. O filho do primeiro-ministro, ainda afetado, tentou resistir, mas no segundo seguinte, recobrou a consciência, e segurou ela pelos braços, e perguntou furioso se ela tentou o envenenar. Ele se lembrou do fedor do esterco dos cavalos, e declarou que essa poção não tem efeito nele. Ele é muito mais forte do que ela imagina. Dito isso, a empurrou com força, e falou que não acredita que ela está conspirando com aquele bastardo.
Ele não vai deixar os dois saírem impune. Nosso protagonista então se aproximou, e com um golpe seco na cabeça, o deixou inconsciente. Liu Huyan ficou boquiaberta, mas em seguida lembrou de algo, e perguntou se não era para ele pegar armas escondidas com as mãos 100% das vezes. O prota explicou que a poção deve ter afetado ele. Mudando de assunto, apontou para ela, e falou que ela não é só a melhor cortesã desse lugar. A garota tentou negar, dizendo que fez tudo o que conseguiu para o salvar. Porque ela apaixonou por ele, ela se agarrou aos braços dele, mas nosso prota deteve. Com a expressão firme, disse que ele não vai cair nesse truque. Liu Huyan ficou impressionada, e comentou que o jovem mestre é diferente dos outros. Ela já esperava que ele resistisse à sua beleza e não baixasse a guarda. Mas então, ela o empurrou no chão, encarou ele com frieza, e declarou que embora ele seja inteligente, em termos de força, ela é muito mais poderosa. O prota assustado perguntou o que ela queria, e ela respondeu para ele não se preocupar, ela só vai fazer com que ele obedeça a ela. Não vai doer. Ele tentou impedi-la, falando para ela não fazer nada estranho, mas nesse momento, ele sentiu algo, e exclamou que não conseguiria aguentar mais. Liu Huyan também sentiu algo, e ao virar o rosto, viu algo inesperado. Com os olhos arregalados, gritou que não acredita que ele tem isso, muito menos que fosse tão grande. Os guardas, do lado de fora, ouviram tudo e começaram a elogiar o jovem mestre orgulhosos. Dentro do quarto, nosso protagonista tentava explicar que isso é um mal-entendido, mas Liu Huyan o golpeou. Irritada, falou que não tem como ser mal-entendido. Essa coisa tá visivelmente bem aí. Murmurando, ela se questionava se suas informações estavam erradas. E na verdade ele não é um eunuco. Ela pensou no pior. Se descobrirem isso, ela como uma donzela, será desonrada. Ela vai perder toda a sua dignidade. Com isso em mente, ela decidiu que não tem outra escolha, ela vai ter que silenciá-lo. Mas o prota conseguiu desviar com rapidez, enquanto gritava que esse lugar é mais perigoso do que ele imaginava. Ele não entende como uma simples visita ao distrito da Luz Vermelha viraria uma situação de vida ou morte. Sua sorte ultimamente tem sido muito ruim. Liu Huyan o perseguiu com fúria, e acertou um golpe nele com uma das suas mãos, e com a outra, ela se preparou para ceifar sua vida. Mas para sua surpresa, ele gritou que a missão do culto do Lótus Celestial, ela vai jogar isso fora o matando. Isso a fez parar, sua expressão congelou. Após alguns segundos, tentando disfarçar, ela perguntou do que ele tá falando. Ela não tem nada a ver com a Lótus Celestial. É claro, ele não acreditou nela. As habilidades de mentira dela são horríveis. Ao invés disso, ele gritou para ela baixar a adaga. Liu Huyan rapidamente lançou a arma longe, e comentou que se deixou levar pelos impulsos. Murmurando, ela amaldiçoava a si mesma. Ela não esperava que ele descobrisse sua identidade. Ela sabia que, se aquilo vazasse, ela estaria em perigo. Mudando de assunto, ela tentou negar, falando que esse culto é pura maldade, ele não deve brincar com isso. Mas nosso protagonista insistiu, dizendo para ela não fingir. Os membros do culto do Lótus Celestial têm um emblema no corpo. Ele viu um, no dela. Liu Huyan ficou paralisada. Agora tinha motivos de sobra para matá-lo. O prota, assustado, pediu que ela esperasse. Ele pode ajudar ela, eles podem cumprir essa missão juntos. Mas de repente, uma gritaria ecoou, ordenando que abrissem o caminho. A responsável pela comoção era ninguém menos que a Tang Cizi. Ela guiava a Imperatriz até o Eming. Seguindo por trás, a Imperatriz murmurou por que seu ex-noivo veio para um lugar como esse. Sua acompanhante, com um olhar estranho, respondeu mentalmente que finalmente ela tem provas das intenções indecentes dele. Dessa vez a sua amiga veria sua verdadeira natureza. Os guardas tentaram barrá-las, mas ela os lançou longe com um golpe. Ao olhar para dentro, se surpreendeu, e pediu à Imperatriz que punisse esse degenerado. Nosso prota, suando frio, se adiantou, e comentou que ela veio na hora certa, e começou a bajulá-la na hora, tentando salvar sua pele. Liu Huyan, ao ver a mulher, ficou paralisada. Ela não acreditava no que via, ela não esperava que a Imperatriz do Império fosse aparecer nesse lugar. E fosse tão jovem, mas ao sentir sua presença, comparou com seu professor, e chegou na terrível conclusão que nem mesmo seu mestre seria mais forte do que isso. Foi então que Tang Cizi, cruzando os braços, acusou ele de vir nesse lugar com segundas intenções, apesar de ser um eunuco. E ele, apavorado, negou, e argumentou que foi o eunuco que trouxe ele nesse lugar. Enquanto os dois discutiam sobre o que tinha acontecido, nosso protagonista tentou explicar tudo. Até mesmo como ele acabou naquela situação que elas viram ele quando entraram na sala. Mas de repente, sentiu um olhar cortante, olhou e a Lady Huyan o encarava com um brilho ameaçador. Sentindo a tensão no ar, ele tremeu.
e com um sorriso amarelo, completou que na verdade, ela é só uma massagista, ela só estava ajudando ele a tratar suas dores musculares, mas Tão Se não acreditou nem por um segundo. A imperatriz, no entanto, pareceu convencida. E comentou que também estava com dor no braço e pediu ajuda. Isso chocou a amiga, que não conseguia acreditar que sua irmã caiu numa mentira tão óbvia. Liu Hui aceitou a ordem com um sorriso amarelo, mas então virou-se para o prota e sussurrou que já que ele colocou ela nessa situação, ele deve tratar de ajudar ela. E como ele não se moveu, ela lançou: já que ele é tão sem coração, então ele não deve a responsabilizar pela sua queda junto a ela. Assim ela começou a massagear o braço da imperatriz, e enquanto fazia isso, tentou revelar o segredo dele. Mas quando a imperatriz se aproximou para ouvir melhor, nosso prota agiu rápido, e exclamou interrompendo Liu Huiyan, que também conhece algumas técnicas de massagem. Disfarçando bem, disse que os dois estavam apenas trocando técnicas de massagem. A amiga da imperatriz claramente não comprou aquela conversa fiada, enquanto os dois cúmplices trocavam olhares afiados. Tão Se apontou que os dois têm piscado um para o outro sem parar. Ela notou isso, eles estão tramando algo. E perguntou por que tem uma pessoa inconsciente nesse quarto se estavam apenas compartilhando técnicas. Nosso prota, suando, começou a inventar uma desculpa embaraçosa, incriminando o mimadinho por ter vindo parar nesse lugar. Após descobrir que ele tinha virado um eunuco, o mimadinho trouxe ele para esse lugar, e por não aguentar tamanha humilhação, ele acabou nocauteando o mimadinho. E Liu Huiyan ficou surpresa com a capacidade de atuação dele. A imperatriz parecia convencida, mas sua amiga não estava nem um pouco convencida, e declarou que assim que ele acordar, ela saberá de toda a verdade. E começou a estapear o sujeito até ele recobrar a consciência. Segundos depois, ele acordou confuso. Olhando ao redor, ele viu o prota, e chamou ele de fedelho. Ao ver a raiva em seus olhos, Tão Se exigiu que ele conte agora todos os crimes de Wei Ming, mas, em vez disso, o sujeito apenas riu bem alto, zoando com a cara do ex-príncipe por agora ser um eunuco. O impacto foi geral. Tanto nosso prota quanto as garotas ficaram perplexos. Desconfiada, ela questionou que isso é tudo o que tem a dizer, e ele perguntou se ela também é inimiga dele. Ele se tornando um eunuco é a melhor coisa a ser comemorar. Foi então que Liu Huiyan explicou que o seu veneno causa amnésia parcial. Ele não vai conseguir os delatar. O prota sorriu e elogiou ela pelo ótimo trabalho. Mas o filho do primeiro-ministro se recuperou rapidamente, e cheio de si, declarou que agora que não tem mais concorrência, ele tomará a imperatriz como sua esposa, e ele agora pode facilmente se tornar o consorte imperial no lugar daquele eunuco. A imperatriz apareceu atrás dele, e com frieza, falou que ele parece bastante confiante em relação a se tornar o consorte imperial, e ele respondeu que é claro, seu pai o primeiro-ministro, já providenciou tudo. Irritada, ela perguntou se ele está dizendo que até o consorte da imperatriz pode ser arranjado. O primeiro-ministro é realmente impressionante, mas ao reconhecer a voz, ele virou o rosto, e levou um baita susto ao ver quem era. Sem perder tempo, a imperatriz decretou que o pai dele será rebaixado 3 posições, e ele vai voltar a cuidar dos estábulos. Desesperado, ele tentou implorar para ela não fazer isso, mas com um poderoso golpe, ela o lançou longe, enquanto dizia para ele não encostar nela. Liu Huiyan ficou chocada com aquele poder, e chegou na conclusão que ela é um monstro, não tem como competir. Tão Se aproximou, e perguntou se ela o matou. A imperatriz respondeu que não usou nem metade da força, mas de repente, o homem recobrou a memória. Espantado, gritou que agora lembra de tudo. O grupo ficou tenso, e começou uma troca de olhares silenciosos. Todos sabiam o que estava em jogo. Nosso prota, sem tempo a perder, pensou que precisa impedir que ele fale. Mas Tão Se adiantou, e ordenou que ele contasse agora os crimes de Wei Ming. O sujeito respirou fundo, pronto para falar, mas o prota interrompeu, gritando para ele esperar. Tem algo preso no traseiro dele. Antes que alguém pudesse reagir, ele segurou a adaga, e ao puxar, o homem espirrou sangue como um geyser. Ao ver tanto sangue, Tão Se desmaiou na hora, e o prota, aproveitando a situação, aconselhou a imperatriz a levar ela para ser examinada. Enquanto isso, ele vai garantir que o mimadinho chegue seguro em casa. A rainha concordou, e enquanto ela era levada, ele se virou para o sujeito caído. Liu Huiyan, sorrindo, comentou que ele fez um belo trabalho. O prota, dando um sorriso sinistro, perguntou se existe outra forma de fazê-lo esquecer tudo isso, e ela respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo que um bom golpe na cabeça funciona. O prota entendeu o recado, pegou o jarro da limpeza de memória, e se desculpou com seu amigo.
Isso era para sua própria segurança. Momentos depois, o sujeito estava com um enorme galo na testa, gemendo de dor. O ex-príncipe perguntou otimista se agora eles são camaradas. A Lady respondeu com frieza que ela não pode ser camarada de um eunuco falso. Ele retrucou que sabe que ela tem um propósito na capital. Se usarem ele como infiltrado, isso pode ajudar ela muito. Ela, desconfiada, perguntou por que confiaria nele, e ele, com uma expressão de ódio, respondeu que seu pai traiu o império. A corte mandou castrar ele. Ele tem motivo suficiente para odiar o Império Marcial. Ela, ainda desconfiada, recrutou que ele não é eunuco de verdade. Ele argumentou que a imperatriz pensa que sim. Ele apontou para o seu amigo inconsciente e falou que isso é a prova. Ele também acreditou. Se descobrirem, ele pode ser executado. Liu Hui entendeu, mas tapando os olhos, ela pediu que ele guardasse essa coisa. O prota suspirou, enquanto se ajeitava, e concluiu que se descobrirem tudo, sua morte vai ser lenta e dolorosa. Foi então que Liu Huyan tirou uma pequena pílula e comentou que ainda não confia totalmente nele. No momento que ele perguntou o que precisa fazer para ganhar sua confiança, ela empurrou algo em sua boca. Assustado, ele perguntou o que ela fez ele comer, e ela explicou que aquilo é uma pílula harmonizada de Yin Yang. Não vai fazer efeito por 7 dias. Depois disso, se ele não comer o antídoto, ele vai virar uma besta consumida pelo desejo. E aí, sua identidade será revelada, e ele será despedaçado. Nosso protagonista ficou em choque. No momento seguinte, ele ficou extremamente irritado. Ele genuinamente iria ajudar ela, então não precisava fazer isso, ignorando suas reclamações. Ela falou que assim que ele conseguir a informação que ela precisa, daqui em 7 dias, ele pode voltar para esse mesmo lugar, e ela entregará o antídoto. Indignado, o prota jurou mentalmente que assim que a rebelião do seu pai for bem sucedida, a primeira coisa que ele vai fazer é eliminar a seita Lotus Celestial. Mais tarde, no quarto do ex-príncipe, um estranho invadiu seu quarto pela janela e amaldiçoou o mimadinho. Aquele bosta estragou tudo no pior momento possível, mas após refletir um pouco, desistiu da vingança. Era melhor assim. Ele vai usar outro método para fazê-lo confessar. Ele pegou um pó suspeito e despejou discretamente na bebida do ex-príncipe. Do lado de fora, nosso protagonista caminhava, murmurando que não tem medo de fantasmas, mas ao abrir a porta, levou um susto. As janelas estavam todas escancaradas. Ele ficou confuso. Ele tinha certeza que tinha fechado a janela. Ele começou a suspeitar que era mesmo um fantasma. Então Cecil corrigiu falando que ele só esqueceu de fechar as janelas. Só podia ser um cabeça de vento. Ele estava com a cabeça em coisas suspeitas. Ele, irritado, resmungou para ela dar um tempo. Ela tá enchendo ele o dia todo. Após dizer isso, ele foi direto tomar um copo d'água. Enquanto isso, o espião escondido torcia para que ele bebesse logo, mas no último segundo, Tom Cizi arrancou o copo da mão dele e declarou que esse copo agora é seu. Ela, garota genial, trabalhou mais do que ele. O prota e o infiltrado ficaram sem palavras, mas então, Tom Cizi franziu a testa. Ela jurava que tinha ouvido outra voz junto com a do Hemming, mas o prota comentou que deve ter sido o eco. Ela então decidiu que o melhor seria beber logo o copo d'água, e enquanto bebia, seu rosto se iluminou com uma expressão de puro prazer. Nosso protagonista, do outro lado, amaldiçoou em silêncio. Ele jamais imaginaria que alguém conseguiria beber água de forma tão sensual. O infiltrado também resmungava do outro lado, frustrado por mais um plano arruinado, mas se lembrando dos detalhes da poção, ele se animou. Isso funcionava tanto em homens quanto em mulheres. Então nem tudo estava perdido. Tom Cizi, por sua vez, mandou ele parar de reclamar e sugeriu que fosse buscar água no pátio. Irritado ele foi, mas ao chegar lá, descobriu que o poço estava temporariamente interditado por causa de um acidente. Ele ficou furioso. Não iria andar quilômetros só por um copo de água gelada. Enquanto isso, o infiltrado comentava que, para neutralizar o efeito da poção, era preciso beber água bem gelada, e que naquela noite, finalmente descobriria o segredo do ex-príncipe. Horas depois, o prota retornou e contou o que havia acontecido, e decidiram esperar até o dia seguinte, mas, de repente, Tom Cizi se virou para ele, e perguntou se ele ainda está com sede. Ela também está, e sentia tanto calor. Ela encontrou um jeito de matar sua sede. Ela foi se aproximando lentamente. Assustado, ele falou para ela não se aproximar, e no segundo seguinte, deu um beijo daqueles nele. Nosso protagonista rapidamente a afastou. Escandalizado, gritou que esse foi seu primeiro beijo. E ainda nem foi de coração, mas Tom Cizi, com o rosto avermelhado e respiração ofegante, respondeu que isso não é suficiente. Eles precisam continuar. O prota congelou, mas em seguida, percebeu que talvez ela foi envenenada. Talvez foi o efeito da pílula do Salão das Flores, ou talvez seja que isso é só mais uma forma de testarem se ele é mesmo um eunuco. Sem esperar mais, ele saiu correndo. O infiltrado, que espiava tudo, torceu para a garota seguir em frente.
e ajudar ele a descobrir o que o ex-príncipe está escondendo. Minutos depois, já à beira de um riacho, o prota suava frio. Se isso continuar, ele vai ser descoberto. Então, num ato de desespero, agarrou Tom Sisi e se jogou com ela dentro do poço. Agora ele queria ver como ela vai o testar na água. O infiltrado desesperado gritou que as pessoas não podem seguir seu plano pelo menos uma vez, enquanto corria em direção do poço, mas então recebeu outra mensagem e se afastou. Enquanto isso, em outra parte do império, o primeiro-ministro repreendia duramente seu filho, por ter causado sua própria degradação aos olhos da imperatriz. Ansioso, Mimadinho se desculpou, e disse que foi tudo culpa daquele maldito Eming. Ele o envergonhou na frente dela. O primeiro-ministro ficou incrédulo que seu filho foi enganado por um impotente, mas depois de pensar, suspirou e disse por ser seu filho, ele vai deixar isso passar, e mandará alguém acabar com esse tal Eming. O filho ficou surpreso, mas o pai avisou para ele não arrumar mais problemas, ele ficará trancado por 3 meses, enquanto o filho saía mancando. O ministro notou, e perguntou o que houve com ele. O subordinado, mostrando a adaga como prova, revelou que ele foi esfaqueado, mas ao olhar o objeto, o ministro empalideceu. A lâmina carregava o símbolo do culto do Lótus Celestial. Então o eunuco revela um pouco do passado. No distante 14º ano de Shu Yuan, uma tragédia abalou o Império Marcial. Chuvas implacáveis causaram enchentes colossais, as margens do rio cederam, e em questão de dias, a água engoliu mais de 1000 li de terras férteis. No norte do Império, ninguém colheu sequer um grão. A fome e o desespero se espalharam como uma sombra, mas em meio à calamidade, surgiram lendas. Contavam que um sábio misterioso apareceu, montado em um burro branco vindo do oeste. Com um simples aceno de sua manga, grãos surgiram do nada, alimentando os famintos e consolando até as almas dos que partiram. No entanto, como sempre, nem todos ficaram felizes com isso. O oficial local, corroído pela arrogância e pela inveja, não suportava a ideia de um forasteiro resolver o desastre melhor do que ele. Assim, mandou seus soldados e oficiais do Yamen prender o sábio e até mesmo o povo que ele ajudava. Só que o que aconteceu depois ficou gravado na história. O burro branco do sábio se transformou em um guerreiro colossal, de força inigualável. Em poucos movimentos, ele varreu os capangas do governo e salvou incontáveis vidas. A partir desse dia, o povo passou a acreditar: onde houver um Lótus Celestial, haverá um santo, e aqueles que enfrentarem a morte encontrarão a terra pura. O ministro então explica: essa é a origem da temida seita Lótus Celestial. Descoberta pela grande guarda marcial, seu subordinado, alarmado, protesta, dizendo que isso é claramente uma rebelião contra o Império. O ministro sério concorda, mas revela que o culto está ligado à família Wen. Mesmo assim, ordena que investiguem discretamente o Emin, prometendo recompensas a quem trouxer informações. Ao ouvir falar em dinheiro, o subordinado não se contém e resmunga que a quantia oferecida é pequena demais. O ministro, já irritado, rebate que isso é metade do seu salário. O pobre subordinado arregala os olhos, chocado. Afinal, seu senhor é ministro não só do trabalho, mas também da receita. Mas antes que pudesse continuar, flagra o ministro tirando mais moedas escondidas do sapato e cochichando para não contar para sua esposa. Incomodado com a cena, o subordinado tampa o nariz e responde que se o seu senhor tá sem dinheiro, procure outro jeito. O ministro dos ritos pagou 4.000 moedas só para resgatar um cachorro. O ministro fica indignado, mas logo muda de expressão. Com olhar sombrio, declara que dentro de 3 dias, ele entregará o relatório final à sua majestade, e eliminará a família Wen. Ele será promovido e o irmão Jia se tornará consorte imperial. Quando esse dia chegar, ele não precisará mais de moedas. E com uma risada sinistra, completa que desta vez, o Eming não vai escapar, publicamente ou em segredo. Sua vida está nas suas mãos. Enquanto isso, nosso protagonista finalmente respira aliviado ao perceber que a perseguição havia cessado, mas sua tranquilidade dura pouco. Ao se virar, vê que Tom Sisi está desmaiada. O pânico toma conta. Se ela morrer ali, Xiaoxin, a imperatriz, com certeza não o perdoará. Sem pensar 2 vezes, Minha puxa para fora da água com todo o esforço. Assim que alcançam a superfície, ele respira ofegante. Já se arrependendo de ter se metido nesse problema ao arrastar a garota para dentro do poço, depois de escapar, ele percebe que ela não se mexia. O coração de Wemin disparou. Mas ao verificar, percebe que ainda respira, embora inconsciente, com uma expressão grave. Ele decide que chegou a hora de testar um conhecimento que trouxe de sua vida anterior. E calma, meus inscritos, não é nada do que vocês estão pensando. Ele estava falando de massagem cardíaca. Só que, bem, enquanto se preparava
Não pôde evitar notar uma coisa: os recursos dessa maluca eram até mais generosos que os da própria imperatriz. O Hemming sacode a cabeça na hora, se repreendendo, dizendo para si mesmo que não, ele tem que ser fiel a Chelsea. E assim, sem tempo para devaneios, ele se concentra em salvar Tão Sisi. Como ela não reagia, ele murmurou baixinho que parece que chegou a hora de passar para o próximo passo dos primeiros socorros. Com cuidado, ele ergueu o rosto dela. Pronto para iniciar respiração boca a boca, seu semblante era sério, ansioso, tentando se concentrar, mas justo no último instante, antes que seus lábios se aproximassem, Tão Sisi abriu os olhos de repente. Ela o viu ali, tão próximo, com o coração disparado e a respiração nervosa, confusa. Ela pensou: por que ele está tão preocupado com ela? Ele não deveria odiar, mas quando notou o rosto dele se inclinando cada vez mais perto, sua confusão evaporou. E um tapa estalou direto no rosto de Hemming. Corada de vergonha, ela perguntou o que ele pensa que está fazendo. Irritado, ele esfregou o rosto e respondeu que só estava tentando salvar sua vida. Tão Sisi ficou ainda mais envergonhada. E comenta que nunca ouviu falar de salvar alguém com um beijo. O Hemming desviou o olhar, soltando um suspiro cansado, e diz que tanto faz, pelo menos ela está viva. Essas palavras a deixaram confusa, mesmo depois de levar um tapa. Ele ainda parecia preocupado com sua segurança. O rosto dela foi ficando vermelho. E sem se segurar, ela se perguntou se ele está apaixonado por ela. Só que, assim que pensou nisso, veio à sua mente a imagem da imperatriz Chelsea, a esposa legítima de Hemming. O coração de Tão Sisi disparou, preocupada com o que poderia acontecer se aquilo chegasse aos ouvidos dela. O Hemming, vendo o silêncio prolongado, interrompeu a fantasia dela, dizendo que é melhor voltarem logo. Mas Tão Sisi não respondeu. Quando ele tentou apoiá-la, segurando de leve seu ombro, ela afastou a mão dele com outro tapa, ainda mais constrangida, e gritou para ele não fazer mais nada que possa colocar Sua Majestade, a Imperatriz, em uma situação complicada por sua causa. Nosso protagonista ficou boquiaberto, sem entender nada daquela reação. Enquanto isso, na residência do eunuco Rai, a atmosfera era completamente diferente. O velho servidor recebia uma mensagem secreta. No bilhete, estava escrito que 3 dias depois, os bárbaros do norte enviarão representantes para entrar na capital. Nesse momento, o eunuco deve aproveitar a ocasião para envenenar o banquete imperial e instaurar o caos. Após ler cada palavra com atenção, o eunuco queimou o papel, franzindo a testa, e pensando consigo mesmo que o banquete da imperatriz está sob inspeção rígida, tem testes de veneno com agulha de prata. Até eunucos degustando cada prato, confiar apenas no envenenamento. Isso é ridículo. Foi então que uma voz misteriosa ecoou do salão, cortando sua fala, dizendo para ele não se preocupar. Se o príncipe planejou essa ação, ele já considerou todos os detalhes. O eunuco se virou, surpreso, e reconheceu o recém-chegado, Huang Qianli. Arregalando os olhos, o velho murmurou que não acredita Sua Majestade enviou um dos seus melhores subordinados. Então ele realmente está confiante nesse plano. Com um sorriso frio, Qianli confirmou que estará ao seu lado durante toda a missão, mas no fundo, o velho Rai sabia que o príncipe não confiava nele. Esse sujeito estava ali para vigiá-lo. Logo depois, Qianli tirou um pequeno frasco e o colocou na mesa, e ordenou que ele usasse esse veneno no jantar de amanhã. Ele não tem cor, nem cheiro e não é detectado pelas agulhas. O eunuco engoliu em seco, e perguntou sobre as provadoras. Todos os pratos passam primeiro por elas. Qianli respondeu que esse veneno foi criado especialmente para contornar isso. Ele só faz efeito depois de cerca de 12 horas. Quando o tempo passar, os pulmões da vítima secarão, e ela simplesmente perderá o ar. E não existe antídoto. O eunuco estremeceu. Ele não sabia que existe mesmo algo tão cruel neste mundo. Qianli sorriu com uma calma arrepiante, e revelou que o nome do veneno é paraquat. 7 dias se passaram, e no Jardim Imperial a cena era de puro caos. Tão Sisi fazia um escândalo daqueles. Irritada, ela resmungava alto por ter sido encarregada de arrancar ervas daninhas só porque 2 emissários bárbaros estavam prestes a chegar, mas no meio do xilique, algo lhe chamou a atenção. Ao olhar para o Hemming, notou que ele parecia estranho demais. Aproximando-se de mansinho, ela perguntou se ele está dormindo de novo. Nosso protagonista, pego de surpresa, se remexeu e respondeu meio sem jeito que só queria descansar um pouco, mas já ia começar a trabalhar. O olhar de Tão Sisi se estreitou, desconfiado, e perguntou se ele está escondendo alguma coisa. O Hemming rapidamente inventou uma desculpa. É só uma lista que ele queria discutir com o enviado. Ao ouvir aquilo, a garota arregalou os olhos, e tomada pela paranoia, ela pensou que ele está tentando se comunicar com o pai dele. Sem hesitar, avançou contra ele para arrancar o que escondia. Só que,
Com o peso da investida, os dois acabaram caindo no chão juntos. Mesmo assim, Tão Se não desistiu e continuou lutando para tomar a tal prova da traição. Nessa situação desesperadora, o pobre Emin pensava consigo mesmo. Ele não esperava que essa mulher tivesse um físico assim. Se ela continuar com essa palhaçada, vai acabar descobrindo que ele não é um eunuco. Ele sabia que não podia simplesmente mudar de posição, pois poderia expor seu plano secreto, mas a cada segundo sua mente ficava mais confusa. Afinal, era muita emoção para um cara que nunca tinha tido nenhuma namorada. Por sorte, uma voz soou no jardim, informando que Sua Majestade chegou. No mesmo instante, a Imperatriz Xiaoxin apareceu, e ao bater os olhos nos dois, caiu num silêncio gélido. Ali estavam eles, caídos no chão em uma posição mais do que suspeita. Com uma expressão fria, Xiaoxin perguntou a Tão Se o que exatamente ela está fazendo em plena luz do dia. Tão Se, assustada, pulou de pé e respondeu rápido que é um mal-entendido. Ela só estava tentando descobrir que tipo de traição ele estava tramando. O coração de Emin quase parou. A Imperatriz então virou o olhar para ele, séria e direta, e perguntou se isso é verdade. Apavorado, ele se levantou às pressas e negou com veemência, dizendo que ele jamais trairia a confiança de Vossa Majestade. Se ela não acredita, pode o revistar agora mesmo. Ele não trouxe nada com ele, mas Tão Se não se convenceu. Ela grita que é mentira. Ela viu ele segurando um pincel, e antes que pudesse se aproximar para vasculhar a roupa dele, Xiaoxin a segurou firme pelo braço e ordenou que parasse de importunar o Emin. Sem dó, a Imperatriz puxou a orelha da amiga e a arrastou em direção aos aposentos, enquanto Tão Se gritava de dor como uma pirralha travessa. O Emin, por sua vez, soltou um longo suspiro de alívio, graças à sua técnica secreta, a lendária técnica dos glúteos. Ele conseguiu esconder o mapa na hora certa, mas não havia tempo para relaxar. Ele sabia que já tinham se passado 7 dias. Precisava visitar Liu Hui o quanto antes e trocar o mapa pelo antídoto. No fundo, o Emin esperava que esse gesto fosse suficiente para conquistar a confiança dela. Mais tarde, em outro canto do palácio, o eunuco Hai coçava a barba inquieto. Se o audacioso plano do príncipe desse certo, os seus próprios esquemas correriam risco, e isso ele não podia permitir. Além disso, precisava pôr as mãos na lendária técnica de cultivo da família Wen. O quanto antes, aquela técnica poderia ser a chave para tudo. Então algo chamou sua atenção, ao perceber que o Emin havia usado o próprio nome para sair do palácio. Enquanto ele se perguntava por quê, para onde iria, um pensamento lhe ocorreu de imediato. Talvez o Emin estivesse atrás justamente da técnica da família Wen. A oportunidade piscou como uma lâmpada acesa. Segui-lo poderia matar 2 coelhos com uma cajadada só. Decidiu então montar vigília. Enquanto isso, na ala privada da Imperatriz, Xiaoxin pediu aos criados que aguardassem do lado de fora antes de entrar em seus aposentos. Sentando-se com a compostura habitual, olhou para sua amiga ao lado e perguntou, direta, se ela encontrou algo suspeito em Emin. E se o problema já foi resolvido. Tão Se, remexendo-se, fez um biquinho de desconfiança, e respondeu que ainda não. Esse sujeito continua agindo de forma estranha. Ela precisa de mais tempo para pegá-lo em flagrante. Xiaoxin sorriu com aquela paciência cortante que só uma imperatriz tem, e comentou que, conhecendo sua amiga, surpreende que ela não tenha desistido há muito. Tão Se rebateu rápido, dizendo que ela só quer aliviar as preocupações de Sua Majestade, mas o olhar fixo da imperatriz a fez corar. Xiaoxin inclinou a cabeça, estudando a amiga, e soltou uma pergunta que fez o copo tremer. Ela perguntou que, por acaso, sua amiga não acabou se apaixonando por Emin. A reação não foi sutil. Tão Se cuspiu a água que estava bebendo, um escândalo líquido digno de cena, e gritou, ofendida e vermelha, que não aguenta nem ficar perto daquele sujeito. Então, do que Vossa Majestade está falando? A Imperatriz, com calma, continuou. Se sua amiga gosta dele, ela entende. Afinal, o Emin é bonito e inteligente. Isso afeta ainda mais a amiga, que pergunta se só a chamou para isso, pois deveria ir direto ao assunto. A Imperatriz entende e explica que a chamou para discutir como lidar com os emissários bárbaros, pois agora que foram traídos pelo Marquês do Norte, estes certamente tentarão aproveitar a oportunidade para invadi-los, mas ela não entende por que apenas enviaram emissários. Isso não faz sentido. Ela está com um mau pressentimento. A amiga responde que já havia pensado nisso. Em seguida, ela abre um mapa que se estende sobre a mesa, e aponta para um trecho do mapa. E explica com precisão tática que a passagem Yan'an, protegida pelo Marquês de Zhenbei, sempre foi a chave para assegurar as tribos do norte. Agora que esse marquês se rebelou e a passagem caiu, nada indica que nem ele nem os bárbaros tenham se movido ainda. A rebelião foi tão repentina que ele pode não ter conseguido avisar seu filho Emin para fugir.
Ela fez uma pausa, olhando fixamente para a amiga, e diz que se o Emin está aqui, e eles marchassem para o sul, Sua Majestade certamente ordenaria sua execução, mas essa raposa velha, o Marquês, sabe que ela tem coração. Ele aposta que ela hesitará em matar o Emin. Xiaoxin sentiu o frio da conclusão. Aquela era, explicou Tão Cizi, a única razão plausível para os bárbaros estarem agindo de forma tão estranha. A política não era só mapas e exércitos, era também apostas, sentimentos e armadilhas bem colocadas. A imperatriz escuta as palavras da amiga, mas ainda não se convence totalmente. Com expressão séria, comenta que tudo aquilo parece estranho. Afinal, enquanto o Emin permanecer na capital, o Marquês não pode avançar. Tão Cizi, no entanto, dá um sorriso astuto e rebate com firmeza. Talvez o objetivo dos emissários não seja negociar, mas sim resgatar o Emin em segredo. Essas palavras fazem a imperatriz ficar em alerta imediato. Sem perder tempo, ordena a presença da capitã Zouiui, perguntando se os emissários já haviam chegado conforme combinado. A resposta da capitã, porém, a surpreende. Os emissários não foram ao palácio. Em vez disso, seguiram sozinhos para o pavilhão Qiongguawa. Ao ouvir esse nome, as duas amigas trocam olhares sérios. Tão Cizi lembra-se de algo, e com expressão determinada, pede a Sua Majestade que vá imediatamente até lá. Se elas forem, toda a verdade será revelada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, vemos nosso protagonista em uma cena completamente diferente. O Emin estava cercado por várias mulheres carinhosas do pavilhão, que o enchiam de atenção sem lhe dar chance de recusar. Por mais que ele tentasse se afastar, era inútil. Nenhuma delas parecia disposta a ouvi-lo. E para piorar, todas queriam fazê-lo gastar dinheiro. Desesperado, o Emin se amaldiçoa mentalmente por ser tão fraco, por não conseguir resistir a essa situação. Mas de repente, o clima muda quando uma voz imponente ecoa pelo salão, pedindo que o responsável do local se apresente. Todos olham na direção do som, e o Emin vê os causadores do alvoroço. Um grupo de homens altos e robustos, o líder entre eles, de expressão selvagem, pergunta se aquele é o famoso pavilhão Qiongguawa. Era ninguém menos que Batar, o embaixador dos bárbaros do norte. A encarregada do pavilhão se aproxima respeitosamente, e pergunta se desejam algo. Um dos homens, em tom autoritário, ordena que tragam as melhores acompanhantes para receber os bárbaros. Ela assente, mas discretamente sussurra para uma subordinada ir avisar as autoridades, já que o grupo parecia perigoso. Enquanto isso, um dos guerreiros lembra Batar de que não podem esquecer a missão. Eles não estavam ali apenas para diversão. Batar, no entanto, solta uma risada despreocupada, e responde que só queria aproveitar uma última refeição antes do dever. Em seguida, sem cerimônia, puxa uma das funcionárias, declarando que ela iria com ele. Nosso protagonista observa a cena com atenção e conclui imediatamente que eles só podiam ser bárbaros do norte. Um deles então se vira para o Emin e pergunta, em tom provocativo, se aquilo o incomodava. O Emin, mantendo a calma, responde que não, afinal, nem conhecia a moça. O bárbaro, rindo com desprezo, retruca que sabia que os homens da dinastia Wu são todos covardes. O Emin ignora o insulto, mas por dentro pensa que tinha se enganado. Achava que se tratava dos emissários oficiais, mas aparentemente eram apenas bárbaros comuns. De repente, ele sente uma dor forte percorrendo o corpo. O veneno começava a agir. Sem pensar duas vezes, dispara em corrida desesperada, enquanto o eunuco o observa de longe, e deduz que ele deve estar indo em busca do manual secreto da família Wen. Na realidade, o Emin só pensava em uma coisa, implorar a Liu Huyan que o salvasse, pois não conseguia suportar mais os efeitos do veneno. Correndo em alta velocidade pelos corredores, o destino lhe prega uma peça. Ele tropeça e acaba caindo em cima de alguém. Com expressão irritada, Liu Huyan o encara e pergunta se ele não olha por onde anda, e ordena que ele se levante agora mesmo. Ao perceber algo estranho, seu rosto fica ainda mais vermelho de raiva. Então lança uma ameaça cortante, ordenando que ele controle melhor essa coisa constrangedora, ou ela iria resolver o problema de forma nada delicada. O Emin, desesperado, quase chora de nervoso. Ele tenta acalmar Liu Huyan, dizendo que tudo aquilo era culpa do veneno que ela mesma lhe deu. Antes que ela pudesse retrucar, o Emin fecha a porta com pressa e fala para deixar isso de lado por enquanto. Em seguida, tira de dentro da roupa o mapa da defesa imperial e entrega a ela, implorando pelo antídoto. Estava quase no limite, sentindo que ia explodir a qualquer momento. Liu Huyan séria, segura o antídoto entre os dedos finos e provoca, dizendo para ele tomar isto primeiro, depois eles podem continuar conversando. O coração de Emin dispara de alívio, finalmente estaria salvo.
Finalmente deixaria de ser o brinquedinho daquela bruxa implacável, mas como se o destino adorasse brincar com ele. Alguém abre a porta de repente, e o frasco do antídoto voa de suas mãos. E quem entra? Nada menos que os bárbaros. Baatar, o embaixador, entra com passos pesados, olha diretamente para Liu Huyan, e sem rodeios declara que veio ver a flor mais bela deste lugar. Wei Min quase morde a própria língua de tanta raiva, pensando consigo mesmo que logo agora, e amaldiçoa sua má sorte. Baatar sem cerimônia, elogia a beleza de Liu Huyan e pede que o atenda imediatamente. Ela, mantendo a compostura, responde que não podem simplesmente invadir os aposentos, mas para piorar, a encarregada do pavilhão surge e ordena que trate bem os convidados. Liu Huyan amaldiçoa a velha, enquanto morde os lábios de fúria. Para despistar, dá um chute no mapa que estava no chão, fazendo-o deslizar para longe, só que, no processo, o frasco do antídoto também é chutado junto. Sem saída, ela sorri e convida os bárbaros a entrarem, oferecendo-lhes algo para beber, mas de repente, um barulho ecoa no ambiente, chamando a atenção de todos, e um dos bárbaros desconfiado perguntou o que foi isso. Liu Huyan finge tranquilidade e responde que deve ter sido um rato. Enquanto isso, nosso protagonista, escondido em uma posição ridiculamente apertada, agradece por sua flexibilidade. Se não fosse isso, já teriam o achado, mas Liu Huyan, ouvindo sua respiração, amaldiçoa em silêncio, enquanto pensa que esse sujeito só traz confusão. Se descobrirem ele aqui, eles estarão perdidos. Com a tensão aumentando, ela tenta mudar o foco, perguntando aos bárbaros se preferem que ela dance ou que faça uma massagem para aliviar o cansaço da viagem. O que ninguém percebe é que, do lado de fora, o eunuco observava tudo, com um sorriso sinistro. Comenta consigo mesmo que agora ele sabe que as técnicas da família Wen estão nesse lugar. Dentro da sala, Wei Min tenta alcançar discretamente o antídoto, mas antes que consiga, um bárbaro dá um grito ensurdecedor, fazendo todos gelarem na hora. Ele encara Liu Huyan e a repreende, perguntando se ela está os tratando como idiotas. Ela força um sorriso, fingindo inocência, e perguntou como assim, há algum problema? Mas por dentro, teme o pior, preocupada se eles descobriram o Wei Min escondido. Para surpresa dela, o bárbaro aponta para a porta e fala que estão sendo vigiados. É assim que a dinastia Wu recebe seus convidados. Liu Huyan congela, sem entender. Então outro bárbaro se levanta e rosna. O Wei Min fecha a porta com pressa e fala para deixar isso de lado por enquanto. Ele vai acabar com esse rato. No segundo seguinte, ele é arremessado violentamente para longe, como se tivesse batido contra uma muralha invisível. É o eunuco que entra em cena, com olhos frios e voz carregada de veneno, e diz que já que foi descoberto, então ele vai conseguir o que quer pela força. Ele não permitirá que arruinem seu plano de alcançar o crescimento. Os bárbaros arregalam os olhos, chocados. Eles não esperavam que o rato fosse um artista marcial do rank 8. O eunuco, veloz como uma sombra, ignora as palavras deles, e toma de volta tanto o antídoto quanto o mapa. Com um sorriso de triunfo, declara que finalmente conseguiu, mas sua glória dura pouco. Em um piscar de olhos, Baatar arranca os objetos de suas mãos, e com um olhar gélido, fala que ele não vai escapar tão fácil. Furioso, o eunuco retruca. Então é morte que eles querem. A batalha explode no salão, golpes trocados, móveis despedaçados, energia espiritual colidindo como trovões. Wei Min, ainda sofrendo com o veneno, mal consegue se manter consciente, mas observa tudo com os olhos fixos no frasco do antídoto. O eunuco, em um movimento brutal, acerta um bárbaro com a palma da mão, pronto para recuperar seus tesouros, mas outro inimigo surge, e com um golpe mortal, o obriga a recuar. O impacto é tão intenso que os objetos caem ao chão, rolando até perto do esconderijo de Wei Min. Seu coração dispara. O antídoto tinha voltado para ele. Enquanto isso, Baatar encara o eunuco e pergunta o que é esse papo de crescimento. O eunuco cospe sangue, mas ri de forma sombria, e diz que eles jamais entenderiam o seu sofrimento, ativando sua técnica proibida do céu e da terra. Libera um golpe devastador. O impacto joga todos para longe, inclusive Liu Huyan, que grita indignada, porque ela foi atacada também, mas o eunuco já estava em agonia. O preço da técnica era alto demais. Mesmo assim, aproveita o caos, agarra novamente os itens. Mesmo cambaleando de dor, prepara-se para fugir do local. Enquanto tentava escapar, o eunuco mal teve tempo de reagir. Um dos bárbaros empunhou sua lâmina e anunciou friamente que ele não vai sair daquele lugar vivo. No instante seguinte, um golpe cortou o ar. A arte da lâmina do Mar do Norte, corte da lua cheia. O impacto foi brutal. O eunuco foi atingido em cheio, cuspindo sangue, seus olhos arregalados pela dor. Antes que pudesse se recompor,
Os bárbaros avançaram atrás dele, determinados a acabar com sua fuga, mas então, uma voz poderosa ecoou ordenando que eles parem agora mesmo. Todos congelaram. Os bárbaros se viraram e perceberam que estavam cercados por Tão Sisi e pelos guardas da cidade. Dentro da residência, Liu Huyan rangia os dentes de raiva, enquanto pensava consigo mesma que esses malditos idiotas roubaram o mapa, a deixaram ferida e ainda ousam fugir. Enquanto amaldiçoava, uma mão surgiu debaixo da cama e a puxou de repente. Ela se assustou, quase gritou, mas ao olhar percebeu que era o Eming. O rosto dele estava vermelho, a expressão bizarra, e logo ela entendeu: o veneno está prestes a agir. Do lado de fora, a situação ficava ainda mais tensa. Os bárbaros, vendo-se cercados, reconheceram a figura que se aproximava. Visivelmente apavorado, um deles murmurou que é a Imperatriz. O companheiro o segurou pelo braço e alertou para ter cuidado. O assassino que os atacou antes deve ter sido enviado por ela. Baatar franziu a testa, a mão firme na lâmina, e diz que se for o pior dos casos, então lutarão contra ela, mas antes que pudessem se organizar, um arrepio percorreu suas espinhas. A Imperatriz simplesmente apareceu atrás deles. Sem que percebessem quando ou como havia se movido, com sua voz firme como aço, ela ordenou que seus soldados bloqueiem todas as saídas. Ninguém pode sair desse pavilhão. Os guardas obedeceram imediatamente, espalhando-se em posição. A Imperatriz então olhou para sua amiga e perguntou se ela não encontrar o Emir aqui. Como ela vai justificar ter estragado a diversão dos burocratas idiotas da corte? Tão Sisi se adiantou, sorrindo com confiança, e respondeu para sua majestade não se preocupar. Se aqueles velhos resmungões vierem incomodar, ela mesma se encarrega de fazer eles calarem a boca. A prioridade agora é encontrar o Eming. Nesse momento, Baatar ergueu a mão, gritou para eles esperarem. Elas não fizeram todo esse alvoroço, só para prender eles. A Imperatriz o encarou friamente, e comentou que há um certo selvagem escondido neste lugar. Tão Sisi confirmou com firmeza que eles já estão aqui há algum tempo. Ela só não sabe com quem estavam lutando. A Imperatriz respirou fundo, refletindo por um instante, e respondeu com ironia que se sua amiga não tivesse falado, ela nem teria percebido, mas seu tempo era precioso demais para desperdiçar. Então, sem mais delongas, deu a ordem para seus soldados escoltarem os emissários para descansar. A expressão de Baatar se contorceu de fúria. Ele não esperava se humilhado desse jeito. Ele já ia avançar, mas foi detido pelo companheiro, que sussurrou em alerta para ele não ser idiota. Ela é de 9º grau. Ele não tem chance contra ela agora. Baatar rangeu os dentes, a humilhação queimando em sua garganta. Ainda assim, engoliu o orgulho e recuou, chamando seus amigos para se retirar, por enquanto. Enquanto os bárbaros se retiravam resmungando, Tão Sisi fitou a amiga com a expressão de quem já havia montado o quebra-cabeça todo, e alertou em voz baixa para ela ter cuidado com eles. A Imperatriz assentiu, com os olhos frios, disse que sentiu essa intenção assassina desde o começo. Tão Sisi inclinou a cabeça, surpresa, e perguntou então por que ela não os cortou de imediato. Chelsea sorriu com a paciência de quem sabe jogar xadrez com impérios, e falou que uma formiga que rosna para um dragão é só barulho, eles não a interessam. Depois, mais firme, ela disse que elas estão aqui por Eming, não por eles. Deixe que os guardas cuidem desses brutamontes. Tão Sisi concordou, e sem perder tempo, mandou os curiosos dispensarem. Eles começariam a vasculhar cômodo por cômodo. A Imperatriz avançou na frente, enquanto murmurava que tomara que ela não encontre ele, ela não quer se decepcionar. O Eming voltou aos sentidos devagar, o corpo pesado como se tivesse atravessado uma noite inteira de tempestade. Ao abrir os olhos, sentiu a cabeça girar, o veneno começar a dar seus socos silenciosos. Confuso procurou com a visão turva por seu amiguinho escondido, e sorriu aliviado. Parecia que nada havia acontecido, mas no momento seguinte, ele sente uma sensação estranha. Mas quando levantou o lençol, o sangue gelou. Liu Huyan estava ali. O choque fez o Eming abaixar o lençol instintivamente, na esperança de ser apenas uma alucinação. Alguns segundos depois, ele levantou de novo, e confirmou que não era ilusão. A realidade bateu forte. Ela estava ao seu lado, com o rosto vermelho de constrangimento, e os olhos faiscando entre raiva e vergonha. Desesperado, com a voz fina de pânico, ele gritou que isso não pode estar acontecendo. Liu Huyan, igualmente enfurecida, revidou sem papas na língua, dizendo que ele acha que pode se fazer de morto e depois fingir que nada rolou. Depois do que fez, ela incrédula, comenta que ela, a santa da seita do Lotus, foi despida da sua honra por um falso eunuco. A acusação caiu na sala como um trovão. O Eming trêmulo falou para ela não dizer bobagens. Ele jamais faria isso.
Ela é muito mais forte que ele. Liu Huyan cruzou os braços, mas a voz caiu para um sussurro cortante. Ela estava ferida, não estava com sua força no 100%. O clima pesa. Liu Huyan respira fundo e pensa que, se essa situação sair dali, sua reputação e sua vida vão por água abaixo. No íntimo, toma uma decisão sombria. Ninguém pode saber. Ela vai ter que silenciá-lo. O problema é que o Emin ouve tudo. Sim, ele realmente escuta os pensamentos dela. Num pulo, ele se adianta e pede que ela se acalme. Ele ouviu o que ela acabou de pensar e perguntou se ela quer mesmo ceifar sua vida para guardar segredo. Os olhos dela se arregalam. Surpresa, ela murmura que então é verdade. A lenda sobre a Santa Filha do Lótus. O Emin engole em seco, mas confirma que sim, ele também pode ouvir os pensamentos dela. Então, já que é assim, ele pede que ela o conte essa lenda de uma vez. Liu Huyan, sem ter como escapar, solta um xingamento baixinho e revela que dizem que as santas da Sagrada Lótus cultivam uma técnica especial, um cultivo duplo. Quando elas se envolvem com seu parceiro, parte do poder é compartilhado, os corações ficam conectados, e as forças também. O silêncio que se segue é denso. O Emin ouviu cada palavra como se uma chave tivesse girado dentro dele, sentiu a energia, aquela corrente estranha que vinha se escondendo em suas veias. Um sorriso tenso subiu aos lábios. Com esse vínculo, ele poderia sentir e manipular forças que antes lhe eram negadas. Um pensamento perigoso cruzou a cabeça, mas ele logo sacudiu a ideia. Havia uma rebelião acontecendo, e ele tinha tarefas imediatas. Ele tinha que se juntar ao seu pai para acabar com essa confusão da rebelião. Ao ver ele se virando para partir, Liu Huyan pede que espere, mas ao não ver sua cooperação, ela sem alternativa toma uma ação extrema. Ela decide fazer um pequeno ferimento em si mesma. No momento que ela chuta a cama, o Emin sente uma pontada aguda na perna, como se ele tivesse batido a perna com força. Ele olhou para ela, assustado, e perguntou o que está acontecendo. Liu Huyan olhou para ele com uma expressão séria, quase solene, e explica que depois que compartilharam suas forças, qualquer ferimento que ela sofrer, ele também sentirá, e vice-versa. O protagonista engoliu seco, tentando processar, e perguntou se ela quer dizer que agora tudo o que acontecer com ele ou com ela está ligado. Ela assentiu, e disse que exatamente por isso, a partir de agora, sua missão de se infiltrar no Império não é só sua responsabilidade, é a dele também. Ele arregalou os olhos, sentindo o peso daquela responsabilidade, e perguntou o que acontecerá se ele não aceitar. Liu Huyan deu um passo à frente, segurando algo brilhante na mão. O protagonista arregalou ainda mais os olhos quando viu que era uma adaga, mas em vez de usar contra ele, ela a colocou cuidadosamente no próprio pescoço, e declarou com voz firme, mas fria como o gelo, que se ele se recusar, eles vão para a cova juntos. O coração dele disparou, um frio subindo pela espinha. Não era só negócio, era um laço instaurado à força, com um preço mortal. Ele percebeu que, a partir daquele momento, o destino dele e o dela se entrelaçavam de uma forma que não havia pedido, e recusar podia custar a vida de ambos. Galera, se vocês querem saber como vai desenrolar a história do ex-príncipe consorte, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe dessa aventura emocionante. Muito obrigado de coração pelo apoio de sempre. Nos vemos no próximo vídeo.